O momento agora é para termos o nosso primeiro convidado do dia, Moisés Moraes, este que vai ajudar-nos a perceber o tema vantagens das novas tecnologias no desenvolvimento académico. É um assunto atual, porque estamos a viver o tempo da pandemia e, justamente, nessa altura, as instituições de ensino tiveram de adotar medidas para que os alunos e as próprias escolas não fiquem prejudicadas. E a tecnologia vem, sobretudo, a ajudar a academia. Moisés, bom dia, bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na vossa casa, na Palanca TV, e extensivas saudações a todos os telespectadores da Palanca TV. Muito bem, prazer é sempre nosso recebê-lo nesse estúdio. Okay, obrigado. O tema em questão é atual e coloca-nos num grande desafio de darmos passos para frente, aproveitando as novas tecnologias de informação para o desenvolvimento académico. Exatamente. Bom, não é tão somente atual, é uma discussão que já leva muito tempo, já há alguns anos. Vamos dizer, na Europa, essa discussão já perdura há muito tempo. Daí que eles têm um certo avanço tecnológico a nível do ensino que consiga lhes dar aquele gabarito que eles têm em termos de know-how e de conhecimento. Exato. Falar, por exemplo, de tecnologia na educação não se consegue dissociar. Hoje, nos dias de hoje mesmo, não se consegue dissociar. Falar das ferramentas que existem, por exemplo, estive a acompanhar de fora, falava sobre o Google, quando nós temos alguma debilidade de percepção, sobre alguma doença, nós podemos ir ao Google, escrever o que é que estamos a sentir em termos de sintomas e ele nos dá as respostas. Embora não seja completamente credível na totalidade, mas tem alguma informação que possa ser credível se de alguma forma for muito bem filtrada. Exatamente. E é essa questão que as benesses da tecnologia no ensino nos trazem. Por isso é que, de certa forma, há países que levam isso muito a sério. E por levarem isto muito a sério, estão a níveis de desenvolvimento muito mais avantajados. A nível das universidades, no mundo afora, os países que optaram muito pela tecnologia estão muito, mas muito distantes das que não optaram. É só olhar como é que na própria Revolução Industrial no século XVIII, quando James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, só naquela altura, aqueles pequenos passos já conseguiram afastar a Inglaterra, ou seja, o Reino Unido, de todos os outros países europeus. Se entre eles já houve esse afastamento, já houve essa disputa, imagina então com países como a África, com países que têm no continente africano, com países como Angola, melhor assim, e que tipo de resultados é que vão ter? Não conseguem atingir se não apoiarem-se mesmo à tecnologia. Já a tecnologia está aí disponível, embora que hoje está um bocadinho caras a obtê-las, vamos ter que ser sinceros a isso, obtê-las no sentido de que para manter esses mecanismos a funcionar completamente, vamos ter que ter boa energia, muitas delas dependem da internet e nós também teríamos de ter uma boa internet, muitas delas obrigam a criar fontes, nós também devíamos ter, por exemplo, um background, um bloco de informações, um arquivo muito profundo para ter informações, muito mais coisas digitais e aí sim facilitaria um bocadinho porque nós bebemos muito de informações do exterior e seria bom que nós também começássemos já a criar as nossas próprias informações, as nossas próprias fontes, porque temos muita gente já a terminar os estudos, muitos mestres, doutores, PhD, e podiam meter todo esse trabalho digitado nos arquivos e fossem usados para qualquer tipo de exatamente de resultado. E o que fala é certo, porque se formos ver ao longo da nossa formação, nós temos trabalhos de pesquisa e recorremos atualmente à internet, porque também deve-se admitir que há alguma certa preguiça agora em ler livros físicos, infelizmente. Mas quando se faz o recurso à internet em busca de um determinado tema ou assunto, encontramos, por exemplo, trabalhos de defesa de muitos estudantes de países como Brasil, então, Portugal, nesse sentido. E nós bebemos muito do conhecimento no Brasil, porque há certas limitações em outros países que falam a língua portuguesa. Exatamente. A questão aqui é, nós aqui temos quadros que vão se formando com temas interessantes, bem desenvolvidos, e que infelizmente não conseguimos aproveitá-los porque não recorremos às tecnologias que temos para colocar em discussão. É aquilo que nós acabamos por dizer mesmo há bocado, né? Se nós não aproveitarmos das benesses, vamos nos queixar. Há uma pergunta que se faz muito hoje, nos dias de hoje, porque é de certa forma muito preponderante a questão, por que muitos países falham? Por que muitos setores, por exemplo, nós podemos fazer essa pergunta,
em setores. Por que o setor do ensino e tecnologia falha? Por que o setor da educação falha? São essas questões. Nós não olhamos para modelos ou referências que já estão completamente aprimoradas. Exato. Se nós olharmos para esses modelos e depois contextualizar para a nossa sociedade, aí teremos, sei lá, muito mais vantagens em ultrapassar as vicissitudes que nós temos. Nós temos a dificuldade em aceitar que os outros já estão a um nível Y e nós, para chegarmos a este nível, temos que também trilhar os mesmos caminhos, porque senão não conseguimos lá chegar. Estava a falar, por exemplo, dos estudantes que terminam e depois com trabalhos riquíssimos, mas não são aproveitados. Isso por quê? Porque nós não usamos os meios, nem conseguir às vezes, porque nós não temos esses bloggers, temos que depender dos bloggers internacionais. Por exemplo, citações ou referências bibliográficas, nós temos dificuldades em fazê-las, porque nós não temos aqui um site próprio de fazer, por exemplo, a exposição de determinados artigos científicos. Se nós já criássemos isso através do Ministério do Ensino e Tecnologia, já facilitaria um bocado nós expormos sempre as nossas observações, os nossos estudos. E pronto, é só ver que a maior parte dos nossos próprios livros criados em Angola, dos angolanos, melhor assim, começam aqui e depois vão terminar, por exemplo, no Brasil ou em Portugal. Por quê? Porque eles, nesse setor, estão muito mais avançados. E nós o que estamos a fazer, então? E a questão do consumo, às vezes o consumo é maior lá do que aqui. O consumo também é maior, sim, mas nós precisamos começar a obrigar as pessoas a consumir. Disse que um pai, ou a liderança é que determina como as outras coisas vão funcionar. Há sim muita dificuldade em pessoas, eu tenho essa dificuldade em ler livros digitais, tenho essa dificuldade. Mas nós temos que começar a arrumar a casa é definir como é que vamos criar, por exemplo, uma indústria de livros, como é que vamos criar uma indústria que facilita e vai dar maior barganha aos próprios estudantes e professores que queiram escrever. Se nós não fizermos isso, vamos estar sempre aqui a lamentar. Já falamos um bocadinho sobre isso há uns 2 anos, provavelmente. Exatamente, sim. E hoje quando voltamos o Moisés lançou o livro Crônicas da Minha Vida Académica. Da vida acadêmica. Académica. Lembro muito bem de termos tocado nisso. Depois de 2 anos estamos aqui Novamente. E assim não saímos, a carroça não anda, não saímos do lugar em que nos encontramos. Pois. Atualmente nota-se algum dinamismo da parte do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Comunicação Social com vista a não só expandir, como também melhorar a situação que tem que ver com as tecnologias de informação em Angola. E é através delas que acabamos por ter o recebimento de algumas informações, como também podemos desenvolver setores. A questão que eu coloco é as universidades que acabam por formar o homem capaz de servir à sociedade. Têm mostrado esse interesse em, primeiro, abraçar o desafio e desenvolver tecnologias também. Algumas sim, algumas eu tenho conhecimento porque falo com alguns estudantes de diversas universidades, com alguns administradores de diversas universidades e eles estão sim mancomunados a esse tipo de exercício. Por exemplo, passando aqui a publicidade, o ISPTEC é uma dessas instituições que, em termos de tecnologia, porque eles trabalham muito com matemática, economia e petróleo, obrigatoriamente tem de ter muita tecnologia para perceber como funciona. E outras, só que há uns cursos que, infelizmente, não se consegue dissociar da tecnologia. Exato. Fazer medicina, fazer informática, engenharias, obrigatoriamente tem de ter aí tecnologia. E essas tecnologias, na maior parte, não são desenvolvidas cá, são desenvolvidas nos outros países. Nós temos é que incentivar, estimular os estudantes nacionais a fazerem isso, cá mesmo, por exemplo, em Angola, a começarem também a desenvolver plataformas que consigam facilitar esse processo. Porque hoje, aqui há ser cartunista, o mais velho Pissarra, ele diz que hoje os desenhos que faz, já não precisa pegar o lápis e estar a desenhar ou a arrumar o desenho. Não, hoje mesmo a própria tecnologia já o consegue facilitar esse serviço. E é isso que nós temos que começar a fazer. Ele ainda diz mais, que ele conseguiu essa tecnologia através do Brasil. Conseguiu essa tecnologia através da Alemanha. Quer dizer, e nós, como é que vamos fazer daqui a bocado para começar a proteger determinadas
valências de determinados pensamentos angolanos. Nós temos que começar a trabalhar nisso. E o tempo é esse. Nós não vamos continuar sempre a lamentar. O tempo de fazer o trabalho de casa é completamente este. É falar com os estudantes, dar incentivo, dar desafios. Meter na mesa determinados desafios. Meus amigos, eu preciso, em 5 anos, que nós conseguimos atingir isto. Se nós não conseguimos atingir isso, então vamos dizer que o nosso sistema de ensino fracassou. É dar 5, 10 anos. Meus amigos, temos esse problema. No curso de Direito temos esse problema, resolvam. No curso de Engenharia temos esse problema, resolvam. E as universidades, através dos seus reitores, vão criar um intertorque, vão criar um colóquio, vão sentar e arranjar formas de sanar esses problemas, porque se nós não trabalharmos nisso, e porque isso precisa mesmo de sinergias, vamos afastar-nos um bocadinho mais de determinados países aqui em África que até tiveram conflitos um bocadinho mais próximo de nós. Só para ter noção, a própria Namíbia teve independência só em 2000, 2002. Mas hoje nós fazemos uma comparação paralela em como eles estão e como nós estamos em termos de tecnologia e ensino. Vamos ver que estamos um pouco para trás, não é? Exatamente. Pode-se buscar exemplos também como Ruanda, que bom, que o Ruanda nem tanto, mas o Ruanda tem das melhores universidades da África, né? No top 15 ou 20 eles têm lá. Nós estamos aí nos 80, 100. Isso quer dizer que eles têm algum avanço. Sim. Olha, vou solicitar a nossa área técnica para ver se conseguem nos recuperar a peça Investigação Científica para ter o fundo, que acaba por ganhar o fundo próprio. Investigação Científica é uma matéria que vamos repassar aqui e também voltar a abordar, porque o Conselho de Ministros criou essa fundação para o desenvolvimento científico e tecnológico. Esta vem, sobretudo, trazer o espírito de investigar, buscar o conhecimento. E isto custa dinheiro, então o governo também está preocupado com isso. E é o que Moisés disse, as universidades têm de criar, têm de entrar no espírito de buscar pelo conhecimento. E a pesquisa custa, a investigação custa. Então é um assunto que nós vamos abordar em breve, tão logo que tenhamos o sinal positivo da nossa querida Regi. Por agora, Moisés, nós falamos tanto do que se deve fazer, o que precisamos fazer, mas temos de reconhecer que nesta época da pandemia alguma necessidade surgiu e tentamos nos adaptar à realidade. Não na totalidade, claro, mas há muitas escolas que, por exemplo, vão adotando já o ensino por via do recurso às tecnologias de informação, e muitos estudantes recebem o material em casa e conseguem enviar os trabalhos para os professores poderem ter essa revisão. A Covid não trouxe só problemas, não é? Trouxe também determinadas soluções. Sim, trouxe também determinadas oportunidades. Bom, mas ainda é muito redutor. Se nós olharmos uma escala de quantas pessoas usam a internet em Angola, exato, vamos dizer que, se eu dizer 10%, nos 30 ou 31 milhões de habitantes, se calhar estaria a dizer que era muito. Algum usa, mas com um número limitado. Mas se nós olharmos quem usa mesmo a internet freneticamente, devem ser aí 3 milhões, no máximo 5 milhões de indivíduos na Angola toda. Aliás, há pontos da Angola, nós não podemos olhar essas decisões como intrinsecamente só a Luanda, nós temos que olhar no país todo. E vamos perceber que, embora que aqui deva ter aí 10, 12 milhões de habitantes, é o grosso no país, mas ainda assim há escolas em outros pontos do país que não têm acesso à internet, não têm acesso nem, às vezes até a meios ou bens mais... O próprio telemóvel. Telemóvel, um computador, a própria energia já é um bocadinho difícil. Então temos de melhorar ainda. Temos de melhorar primeiro essa parte. Essa parte sim, é uma parte que vamos discutir, até desgastar, e nós temos acesso a todos esses bens e serviços. Agora, falar da tecnologia, como bem disse, é um bocadinho caro, sim. E aqui não se consegue, por exemplo, determinados departamentos, determinadas universidades terem isso sozinhos. Eu defendo, quem lê o livro, defendo que o ensino tem de ser comparticipado para os países subdesenvolvidos. Se não comparticipar com o Estado não tiver também aí uma dotação orçamental dentro daquilo que são as regras, dentro do que são os estatutos, dentro daquilo que são os orçamentos das universidades. As universidades não vão conseguir estar focadas só no conhecimento, estar focadas só na tecnologia ou ensino. Vão também estar focadas no lucro, porque foi buscar crédito a um banco.
e o banco vai exigir que anualmente ou mensalmente tem que se fazer um débito à conta do banco. E aí é onde começa o maior problema. Ele vai pensar, eu já tenho que pagar energia, água, impostos, isso e aquilo, vou estar mais focado completamente no ensino. E aí onde entra essa minha abordagem relativamente à comparticipação. Exato. Todas as universidades, se por alguma forma conseguirem receber, nem que for 0,1% do OGE, ainda que seja por via das medidas do pagamento do imposto. Do imposto, ou pode ser uma diminuição, saída. por exemplo, da própria energia Exatamente. e água no pagamento, quer dizer, isso já facilitaria um bocado as universidades em termos de poderem manter as suas próprias funções, em termos de despesas. E aí começa o maior problema. Então, a universidade pensa assim, que eu já tenho dificuldades para pagar isso, e depois ainda tenho que comprar os materiais, por exemplo, de informática ou materiais de medicina, que são super caros. Não é só caro em Angola, é caro em qualquer parte do mundo. Qualidade mesmo obriga a um preço dispendioso. E isso tudo vai nos levar até dificuldades em termos aqui alguma qualidade. É só olharmos para as escolas, as universidades que têm esses cursos e vamos ver que não tem todo o material necessário. Vamos fazer comparações com alguns países e vamos ver que em alguma coisa nós não temos. E temos aí estudantes saindo das universidades sem a componente prática e muitas vezes têm em mente o nome de alguma peça ou um material ou qualquer elemento que seja e não conhece, nunca viu. Exatamente. Não, mas por quê? Porque não se cria esse tipo de desafio. A comparticipação é mesmo dizer assim, eu tenho problema Y, a universidade diz, eu tenho problema em manter esse serviço. O Estado ajude-me a manter esse serviço. Por quê? Porque interessa o melhor formado. Interessa a quem? Não a universidade, não a família. Interessa ao Estado. Quanto melhor o indivíduo sai da universidade em termos de capacitação, em termos de capacidade de resolver problemas, não é melhor para a sua família, nem melhor para a universidade em que ele se formou. É melhor para o Estado, é melhor para o governo, porque aquele indivíduo vai dar inputs positivos. Exato. Então não se pode olhar isso como se fosse uma coisa, vamos dizer, simples. É uma coisa profunda, é uma coisa que deve ter aí algum regozijo do Estado em se fazer. A Alemanha, por exemplo, que faz muita tecnologia, só nos carros, as tecnologias de carro, quem faz são os miúdos, são miúdos das universidades que... os trabalhos de fim de curso vão inventando alguma coisa, isso de câmeras em marcha ré, depois quando tiver quase um obstáculo começa a apitar. Isso tudo são os estudantes que foram inventando, foram criando nas universidades. Por quê? Porque o Estado alemão, depois das duas guerras mundiais, eles foram os acusados das duas guerras mundiais, até 45, eles decidiram mudar o contexto, focaram-se no ensino. O mesmo aconteceu com o Japão. Boa parte da tecnologia no mundo sai do Japão, Alemanha, Índia e um bocadinho aqui a Coreia do Sul. Que hoje a maior parte dos carros que nós estamos aqui a consumir são da Coreia do Sul. Também são tecnologias, são mecanismos que eles olharam para si. Nós saímos de guerra, saímos de confusão. O que é que vale mais? O que vale mais é o homem. Então o que é que o homem precisa? Precisa disso. E pronto, meteram isso na mesa. E começaram... hoje está aqui a realidade. Sim, já 10 anos universal. depois, 15 anos depois, nós estamos a ver. O mesmo aconteceu, por exemplo, com os Emirados Árabes, que vulgarmente se conhece como o Dubai. É a mesma coisa. Quando descobriram o petróleo, disseram, por que nós vamos fazer então com isso? Vamos fechar o país, vamos arrumar tudo, que eu chamo de trabalho de casa, e depois vamos nos abrir para o mundo. E foi isso que aconteceu. Tecnologia de ponta, turismo de ponta. E hoje em dia é uma grande referência. Pronto, são isso que nós precisamos só fazer, só isso. E olha, Moisés, dentro do espírito que se procura ter, e nós esperamos também que as coisas continuem a melhorar, o Conselho de Ministros criou a Fundação Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem a missão de implementar as políticas de ciência, tecnologia e inovação, gerindo os meios financeiros do Orçamento Geral do Estado e outros provenientes de doações destinados à investigação científica e desenvolvimento. Convido o nosso telespectador, junto com Moisés, para acompanharmos em resumo a peça na nossa tela. De acordo com o comunicado da 5ª reunião ordinária do Conselho de Ministros, a entidade cujo estatuto orgânico foi aprovada ontem tem também como objetivo proceder à avaliação e acreditação das instituições que se dedicam à investigação científica e desenvolvimento no país, de forma a aumentar a eficácia no aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis e o apoio à produção científica nacional. Em declarações à imprensa,
imprensa, a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação esclareceu que o Fundcit tem a categoria de Instituto Público, com a missão de captar fundos para financiar projetos de investigação científica. Maria do Rosário Bragança destacou o facto de o fundo ser o primeiro do género e ter sido criado no dia dedicado ao continente africano. Com o fundo, a ministra espera que os investimentos na ciência sejam de pelo menos 1% do produto interno bruto, tal como recomenda a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Na sessão orientada pelo presidente João Lourenço, o Conselho de Ministros apreciou igualmente para envio à Assembleia Nacional várias propostas de lei. Destaca-se a proposta de lei que aprova o Código do Processo do Trabalho, que visa sistematizar, harmonizar e congregar todas as normas processuais laborais em vigor no mesmo diploma e adaptá-las à realidade constitucional atual e ao novo contexto das relações jurídico-laborais e dos conflitos laborais. O diploma visa igualmente facilitar o seu manuseio e promover a eficácia, garantia, certeza e segurança jurídicas. Pois é, Moisés, está aí a boa nova. É muito boa, muito boa. Isso quer dizer que o Estado já está a começar a olhar para essas questões da tecnologia com alguma preponderância e deu corpo, né, criando essa fundação, para assim, de certa forma, começar a criar aqui algum encaixe, começar a criar aqui alguma absorção a nível de obrigações nesse setor e que vão fazer com que as pessoas consigam já ter algum acesso muito mais rápido a determinadas informações. Exato. Nós não podemos estar... vamos dizer, reféns das redes sociais para conseguir obter determinadas informações. Exatamente. Nós hoje vamos buscar muito ao Facebook ou às vezes até os amigos conseguem por algum site de informação meter no WhatsApp. Nós temos que ter um lugar em que o Estado dá credibilidade e aí nós vamos buscar determinadas informações no ponto de vista científico porque elas vão carecer de fontes. Eu não Exato. Posso falar determinadas coisas sem citar as fontes. E só as fontes é que vão dar robustez naquilo que eu vou abordar em termos de citação, em termos de algum pensamento de outrem. Portanto, já há algum dinheiro que vai ser alocado para este fim, sobretudo a investigação, porque é necessário apostarmos nisso. Angola é um país rico e que tem ainda muita coisa por se descobrir. Mas alguma boa gente diz que não é rico, é potencialmente rico. É potencialmente porque riqueza tem de transbordar no seu indivíduo, no seu cidadão. Pois. Os noruegueses dizem que cada norueguês equivale, por exemplo, a $125.000. Se cada um equivale, isso quer dizer o quê? Que só de água, energia, saúde, educação, eles fazem um orçamento e a pessoa tem que valer isso. É isso. E é isso que nós temos que fazer. Não é o toponímio, não é o Estado angolano. Não pode ser, tem de ser a etnonímia, tem de ser o indivíduo. Mesmo esse serviço, se daqui a bocado o orçamento que for alocado não circunscrever-se ao indivíduo, depois também não terá resultado nenhum, não terá efeitos, é isso. Melhor assim, não terá efeitos. E o que nós precisamos, porque de leis, de fundações, vamos dizer, de qualquer outro bens e serviço que o Estado às vezes cria e faz, o que nós queremos sentir é no dia a dia. Criou-se, por exemplo, o Arquivo Nacional, aqui no Camama. O Estado tem que começar a publicitar e incentivar as pessoas a irem lá visitar. Eu passo quase sempre por aí vazio. As moscas. Mas por quê? E olha, eu tive a sorte de poder acompanhar a inauguração e andei por quase toda aquela infraestrutura. É rica. É rica. Tem muita coisa boa que foram aí $79 milhões para a sua feitura. Por que não se aproveita aquilo? Quer dizer, divulga-se mais, vai-se às universidades, dizem que nós temos lá arquivos, querem informações, vão lá tratar, porque as pessoas ficam inibidas de ver aquela estrutura toda e acham que aquilo não é de acesso público. Exatamente. Então tem que se criar... Esse é o preconceito. Exatamente, tem que se informar os indivíduos. O Estado é que tem que fazer isso, não... As pessoas é que têm que ir lá ter, porque as pessoas ficam com algum... E olha que é um centro de pesquisa. É um centro de pesquisa, principalmente para o âmbito de história e cultura e leis, porque tem muitos, vamos dizer, tem muito
muitas normas, muitos decretos que já entraram em história, ou decretos históricos, e nós precisamos de ir ver como é que nós fomos desenvolvendo em termos de história, até chegarmos aqui. Exato. E só os estudantes é que têm que fazer isso, mas eu passo por aí, fico ressabiado em ver que quase que ninguém entra, quase que ninguém passa por aí, parece mais um quartel ou alguma coisa em que se cria dificuldades em ter acesso. Divulguem mais, digam aos estudantes, às universidades, que lá tem informações, que aquilo é aberto ao público, para que assim as pessoas vão tendo acesso a uma questão ainda que eu gostaria aqui também de pôr na mesa, não sei se ainda é oportuno. À vontade, ainda temos alguns 5 minutos. Espanha, em tempos, criou um mecanismo de impressão de livros no momento, ou seja, criaram aí Espanha, Grécia, Itália, alguns outros países criaram na Europa, criaram aí um mecanismo de impressão do livro na hora, ou seja, está tudo digital, entras para o lugar, né, para o sítio, escolhes o livro de forma digital e ele é imprimido na hora, esperas 10, 15 minutos e depois é imprimido. Ou melhor, passa-se, por exemplo, imagine que... Por causa dos recursos, digamos, se eu como escritor fizer 1000 livros e não conseguir vender os 1000, tenho prejuízo. Exato. Então, o que é que eles fizeram? Cria-se o livro em formato digital e só vai ser consumido quando a pessoa que tiver interesse em consumir o livro vai vai lá e clica de forma digital e o livro imprime por si. Poupa recursos, gastos desnecessários. E é isso. O cidadão tem sempre como ter o livro. Ter o livro, pode ter em forma digital e é físico. O que sempre acontece aqui, imagine, eu preciso de um livro, tenho a referência, mas nunca encontro. Com essa saída, eu consigo ter o livro facilmente. Muito mais. Quer dizer, eles já chegaram a esse nível. Nós, não sei quando é que chegamos lá, mas é um trabalho de casa que nós temos de começar a fazer. Se não fizermos isso, vamos lamentar sempre. Ensino, educação, são as, vamos dizer, diz-se que quando nós vamos olhar o OGE, a maior dotação orçamental vai para defesas e outros, embora que também na defesa também tem a área da educação da própria defesa. E a própria do próprio desenvolvimento tecnológico. Sim, então. Mas ainda assim, cultura, educação e até desporto, educação incluindo já ou acoplando aí o ensino, devem ter olhares clínicos. São os órgãos que, se não se dar a visão, se não se dar os inputs necessários, nós não vamos conseguir sair dessa penumbra. Não vamos conseguir sair. Então temos que fazer um trabalho muito incisivo, muito profundo sobre essa matéria. Senão vamos procrastinar com recorrência ao desenvolvimento. E 10 anos, essa procrastinação que faz referência não só pode ser das autoridades, o próprio cidadão. Por exemplo, o Moisés deu um exemplo aqui do arquivo. Nós olhamos para aquilo e quem tem conhecimento de que posso visitar, pensa, visito outro dia, depois outro dia, trago aqui a minha família outro dia, e passam anos, nunca concretizamos os objetivos. Então precisa-se de mudar a consciência, mentalidade acima de tudo. Então, Moisés, por ser alguém que está preocupado com o estudante e os resultados do estudante, eu faço a questão seguinte. Quando olha para os estudantes angolanos, sobretudo os saídos das universidades, o que é que vê? Vejo medo, vejo muito medo. É a primeira aparição, é a primeira observação que eu tenho, a primeira percepção que eu tenho. Vejo muito medo. Não só o estudante, mas o próprio angolano em si tem muito medo, não percebo o porquê. Mas é que se deve? Sim, mas os estudantes, principalmente, têm medo daquilo que andaram a absorver nas academias. E eu não consigo ainda perceber o porquê. Numa sala de aulas, vamos dizer, de 30 a 50, 5 estão completamente com vontade de fazer, estão com gana de mostrar, estão com muita força. Mas depois há um outro grupo que não sei se é o meio, se é a família, se não há obrigações, se tem muitas benesses e aquilo está mais a fazer para completar alguma etapa, mas não estão aí muito interessados. E o que eu vejo é receio, é medo. A maior parte deles depois é outro problema. Terminou a universidade, acham que aí é o nível mais alto e vou desistir já, não vou continuar os estudos, não vou fazer pesquisa, não vou escrever, não vou fazer isso e vão procurar, por exemplo, os empregos. E aí começa outro problema nos empregos, vai querer exigir o salário do licenciado
quando ainda tem que fazer estrada, tem que ter experiência. Mas o medo sempre foi a minha... Mas você foi um bom estudante, tiveste muitos 16, 17, 18, foste um estudante excelente. O que é que falta para você trilhar o caminho YZ? O que é que falta para você fazer isso? O que é que falta para aumentar uma pós-graduação? Por que não começa a dar... Também estamos muito dependentes do emprego. Do emprego. Se Aliás, não sei... absorvemos conhecimento, é para investir. É para investir, é para investir. E aí começam os outros problemas. Se o indivíduo, por exemplo, sai para procurar obrigatoriamente o emprego, ele começa a esquecer todo aquele ensinamento, todo aquele conhecimento que foi absorvendo durante os anos. Por quê? Porque ele depois fecha-se e vai querer só ficar no emprego. Ok, vai usar de alguma forma as valências, mas não vai ser como devia ser. Por quê? Porque ele terminou, defendeu e estancou-se aí o problema para ele. Os livros têm que continuar a ler. Disse que os juristas, por exemplo, são mais completos de alguma forma. Por quê? Porque depois de terminar, se ele for para a carreira de jurista, ou advogado, ou procurador, ou juiz, por exemplo, ele vai continuar a estudar. E é essa questão que os outros cursos também devem fazer. Eu não posso, por exemplo, terminar um curso de Relações Internacionais e as coisas que eu não percebi bem, não vou ler, não vou comprar um livro, não vou buscar matérias para poder melhorar a minha performance enquanto estudante. Exato. Quantos estudantes hoje nós estamos a ver criar desafios, por exemplo, a uma televisão como a vossa? Olha, eu tenho um tema X, quero falar sobre esse tema. Tenho um desafio que vou fazer um programa com vocês de 30 edições a falar do problema Y. Quantos acontece isso? Então, vocês não estão aqui abertos? Estamos aqui abertos. Então, por isso é que nós recebemos convidados. É esta a questão. E olha que, Moisés, além dos convites que fazemos, recebemos sugestões. Exatamente. E muitas vezes procuramos por elementos. E temos sempre que recorrer ao mesmo. Aí é que está. E depois nós nos perguntamos assim, sempre fulano, sempre se quer na televisão. É porque essas pessoas que estão, se calhar, mais interessadas e os outros demonstram alguma falta de interesse. Que nós temos que criar aqui um espírito em que todos nós... nos sintamos incluídos no bem-fazer, nos sintamos, de certa forma, parte da resolução do problema. E a resolução do problema não é só em casa, com a tua família. A resolução do problema é muito mais ampla. O que nós estamos aqui a discutir vai servir, por exemplo, vamos dizer, de exemplos para alguém lá em casa que quer fazer alguma matéria sobre um assunto e vai tirar algumas coisas, alguns dados que nós estamos aqui a discutir. É mais ou menos assim que funcionam as academias. Ciência não funciona escondendo-se. Ciência faz-se mesmo de forma aberta. E temos que abraçar esses meios. Ainda ontem estive a brincar com uns amigos nas redes sociais, porque nós estamos a discutir sobre essa questão aí do major, questões políticas. Exato. E na verdade, eu estive a insultá-los porque a maior parte deles, mesmo no WhatsApp, não tem as fotografias nos perfis. Eu pergunto, têm medo do que vocês estão a escrever? Os nomes são falsos, são fakes nas redes sociais. Têm medo do que vocês fazem? O receio de assumir. Vocês têm que assumir. Uma coisa que eu devo respeitar aos políticos do outro tempo é que davam a cara. Os políticos de hoje estão escondidos nas tecnologias. Com falsos perfis. Com falsos perfis, depois insultam, criam... Não, hoje não precisa disso. Se é o bem para Angola, se é o bem para determinado setor, nós temos que dar cara a determinados assuntos. Não precisamos estar aí escondidos. Parece que até já é uma falsidade que acabamos de Exatamente. Depois insulta, depois... Não, isso não se vê na perspectiva do insulto. As universidades têm que criticar a sociedade. A sociedade só melhora quando a universidade critica, quando os estudantes universitários criticam a sociedade. Se não fizerem isso, exatamente, se não fizerem isso, é zero. Como disse o Moisés, continuaremos lamentando. Exatamente. Bem, já o nosso tempo venceu, Moisés. Nós estamos muito gratos pela presença. Eu é que agradeço pelo contributo que tem sempre para dar. Muito obrigado. Muito bem, então contamos consigo numa próxima ocasião. Grato. Okay. Muito bem. Caro telespectador, estamos concluídos com este bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. A seguir, um assunto que eu também disse que lhe interessaria, além do que acabamos de falar. Tem que ver com a Direção Nacional de Viação e Trânsito. Há muita coisa aí, mas não causada pela Direção Nacional de Viação e Trânsito. O próprio cidadão também não colabora. Tratamos documentos e não vamos levantar. São vários que lá estão, nunca foram levantados. Até já.